Fala galera, professor Nélio Alves aqui e vamos lá. Esse vídeo é um vídeo que estava na Semana Dev Superior, ele estava lá no conteúdo, mas como a gente está querendo enxugar um pouco a semana para não ficar muito grande, a gente também colocou esse vídeo aqui no YouTube, liberado. Por quê? Porque além de enxugar um pouco o vídeo lá da semana, a gente vai deixar aqui publicado para a galera, para ajudar a galera, uns conceitos importantes sobre back-end e front-end, padrão camadas, diferença entre MVC Template Engine e Web Services, padrão REST e também a gente vai falar um pouquinho sobre recursos de uma aplicação web. Então, vamos lá, galera. Primeiro, back-end e front-end, galera, e padrão camadas. Vamos lá. Eu fiz um desenho aqui para ilustrar para vocês. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui minha tela para caber aqui para vocês. Olha só. É o seguinte, galera. Você tem o front-end, que é a aplicação que o cliente usa, né? Então, o usuário lá que abriu a aplicação no navegador dele ou abriu no dispositivo móvel, aquela aplicação que ele abre ali, que está rodando no dispositivo dele, é o front-end. É a aplicação que roda no lado do cliente. E eu tenho também o back-end. O back-end é a parte do sistema que está rodando lá no servidor, que está hospedado em algum servidor, e aquele usuário que está usando o front-end lá, aquele front-end, ele está trocando dados com o back-end. Como que essa troca de dados é feita? Ela pode ser feita de várias formas, mas hoje em dia, no contexto atual da internet, da web, geralmente são feitas com requisições HTTP. HTTP é o protocolo de transmissão de hipertexto da internet. Legal. Aí, pessoal, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês mais sobre o REST e JSON, tá? Que a gente vai usar pra caramba aqui, em todo o nosso evento aqui. Só que agora eu vou falar para vocês aqui rapidinho do padrão camadas para você desenvolver. No caso aqui, camadas lógicas. Olha só, aqui no desenho do back-end, repara que a gente fez uma divisão aqui do back-end em camadas lógicas. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Na nossa programação que a gente vai começar aqui agora a fazer, a gente vai organizar o sistema em 3 camadas principais. Controladores REST, que vão conversar com uma camada de serviço e que, por sua vez, vão conversar com uma camada de acesso a dados. Essa organização do sistema ela é muito importante para você deixar o sistema flexível e de fácil manutenção. Vamos ver isso aqui na prática para você entender melhor. Mas, basicamente, quais vão ser as responsabilidades de cada uma das camadas? O controlador REST vai ser responsável por receber as requisições da aplicação, as interações que o usuário faz e manda para o back-end, e ele vai encaminhar aqui as chamadas para os serviços responsáveis por realizar aquela ação do usuário. A camada de serviço, por sua vez, ela vai ter a lógica do sistema, a lógica de negócio do sistema. É nela que eu vou fazer alguma verificação, algum cálculo, alguma orquestração de várias operações. Vai ser tudo na camada de serviço. E a camada de acesso a dados, ela vai conter para mim somente operações básicas de acessar os dados no banco de dados. O que eu chamo de acessar os dados? É salvar, atualizar, deletar ou buscar. Qualquer uma operação dessa básica estará na camada de acesso a dados. Para você entender melhor, pessoal, uma analogia para te esclarecer melhor a diferença entre a camada de serviço e a camada de acesso a dados, imagina que você vai ter que salvar um pedido em um sistema de comércio eletrônico. Eu costumo dar esse exemplo. Para salvar o pedido, eu tenho que acionar uma funçãozinha do banco de dados. Ok. Só que, antes de salvar esse pedido, eu tenho que fazer um monte de verificações. Eu tenho que verificar se o meu estoque está em dia, eu tenho que dar baixa no estoque. Se a minha política de estoque permitir que eu venda sem ter estoque, mas aí eu disparo automaticamente alguma notificação para fazer a compra, isso também tem que estar na camada de serviço. Eu posso enviar um e-mail para o cliente avisando que o pedido está confirmado. Então, toda essa lógica que orquestra a operação de salvar um pedido, ela vai estar na camada de serviço. Só aquelas operações que vão no banco de dados e fazem alguma coisa com o banco de dados é que vão estar na camada de acesso a dados. Mas toda a orquestração, a ordem que tem que acontecer as coisas, vai estar aqui na camada de serviço. Essa que é a diferença essencial entre as duas. Beleza? Muito bem.
Para a gente encerrar essa breve explicação aqui das camadas, a gente vai ter aqui também o padrão DTO, que é o Data Transfer Object, que são objetos simples para carregar os dados entre o controlador REST e o serviço. Só que aí, quando entrar na camada de serviço e eu for ter que fazer transações ali com os meus dados, aí eu vou instanciar entidades. O conceito de entidade aqui, pessoal, é um objeto que vai estar sendo monitorado, controlado para ele manter a integridade do meu banco de dados. Então, nesse momento aqui que eu entrei na camada de serviço e vou começar a fazer operações, aí eu vou instanciar entidades, salvar essas entidades, atualizar, deletar, etc., usando a camada de acesso a dados, mas todas essas operações vão estar sendo monitoradas para manter a integridade dos dados. Beleza? Então, essa é a diferença básica entre o DTO, que é um objeto simples, que não tem nada a ver com banco de dados, que ele serve só para trafegar dados, das entidades. As entidades são muito mais controladas pelo mecanismo aqui de acesso a dados que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza, galera? Então é isso aí, vamos passar para o próximo. Um conceito rapidinho aqui que eu gosto de comentar é a diferença de uma aplicação web MVC com Template Engine e uma aplicação web com Web Services. E aí eu vou falar também aqui do padrão REST. Vamos lá então, galera. Tá aqui, ó, esse desenho aqui que eu gosto de mostrar. O que é uma aplicação MVC web com Template Engine? Isso aqui, pessoal, é quando a própria linguagem que você estiver usando, por exemplo, Java, C#, PHP, é quando ela disponibiliza para você uma ferramenta chamada Template Engine. O que é um Template Engine? É uma ferramenta que vai te permitir construir a resposta das suas requisições já contendo toda a página HTML montada para aparecer no navegador do usuário. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você está na sua tela do navegador e aperta um botão lá para salvar alguma coisa. O que vai acontecer? A sua tela no navegador fez uma requisição HTTP para o seu sistema. O seu sistema vai ter um controlador lá que vai fazer todo esse processo, etc. Tal. E a próxima tela que for abrir no seu navegador vai ser montada pelo próprio sistema do servidor. Ele vai te devolver toda a tela HTML pronta. Por isso que a gente chama de Template Engine. O próprio sistema da sua linguagem, por exemplo, Java, é responsável por montar a tela. Quem já trabalhou aí na faculdade com JSP? JSP é um exemplo de Template Engine. Você monta ali a sua tela HTML, só que dentro dela você pode colocar código Java. E a mesma coisa acontece para outras linguagens. Você tem o Razor no C#, você tem o Blade no PHP e assim por diante. Esse mecanismo aqui, pessoal, ele foi muito usado no passado, ainda é muito usado, tem muita coisa no mercado ainda que roda sistemas desse modelo aqui, só que hoje em dia, especialmente para sistemas novos, geralmente a gente usa uma abordagem de Web Services. O que são Web Services, pessoal? Você vai ter uma aplicação rodando lá no seu navegador, só que essa aplicação agora ela vai ter muito mais responsabilidades. A própria aplicação que estiver rodando no navegador, ela vai ser responsável por montar a tela. Repara que eu até coloquei assim, ó, HTML, CSS e JavaScript grandão aqui. Já na aplicação do Template Engine, eu coloquei o JavaScript bem pequenininho aqui. Ó. Por quê? Porque a responsabilidade do JavaScript aqui é muito menor. Porque quem monta a tela é o próprio sistema na linguagem do back-end. Agora, na aplicação com Web Service, a gente chama a aplicação de SPA, Single Page Application. É uma aplicação que ela é toda controlada pelo JavaScript. E aí, quando essa aplicação for fazer alguma troca de informação com o sistema do back-end, ele faz uma requisição HTTP, só que agora o sistema ele vai te responder somente os dados e não mais toda a tela HTML montada. Essa questão de responder somente os dados é o que a gente chama de Web Services, tá? A sua aplicação ali no navegador, no front-end, vai fazer uma requisição HTTP. O seu back-end, que foi implementado em qualquer linguagem, ele vai processar e vai responder. Vai responder o quê? Página HTML? Não. Vai responder somente uma estrutura de dados. Como que esses dados vão estar representados?
pode ser de qualquer forma. No passado era muito usado o XML, só que agora o que domina o mercado é o padrão JSON, que a gente vai ver também aqui muito na prática nesse evento. Beleza, pessoal? Só para dar para vocês aqui um panorama geral e falar que a gente vai usar essa abordagem aqui de Web Services, fazendo com que a nossa aplicação, a aplicação web e a aplicação mobile, vai conversar com o back-end trocando dados no formato JSON. E para finalizar aqui, pessoal, eu vou só comentar com você esse carinha que está escrito aqui, ó, REST Controllers. Lembra que eu desenhei aqui, ó, controladores REST? O que vem a ser esse REST, galera? REST é um padrão para você fazer todo esse processo de web services obedecendo boas práticas de desenvolvimento. Deixa eu explicar para vocês aqui rapidamente, só para você ter uma ideia. Antigamente, pessoal, era muito comum você ver em sistemas assim, ó. Vamos supor que você tem lá um recurso de cliente e você quer cadastrar um novo cliente. Geralmente, a sua aplicação, vamos supor que era https, o seu domínio aqui, .com, tá? .com, /. Aí vinha assim, ó, clientes /salvar. A rota para você salvar um cliente era mais ou menos assim. Ela tinha esse jeitão aqui. Ou então era assim, ó, clientes salvar, assim, com o camel case, alguma coisa desse tipo. E aí você usava o método post para salvar. Aí se você quisesse deletar um cliente, ia ser mais ou menos a mesma coisa, tá? Assim, ó, deletar, mas aí é clientes deletar, alguma coisa desse tipo, tá, gente? Poderia variar um pouco aqui. E aí você usava o método post, beleza? Aí se você quiser agora recuperar os clientes, aí você fazia assim, ó, clientes, vamos colocar aqui, não sei, buscar, tá bom? Eventualmente você tinha algum tipo de parâmetro aqui, por exemplo, ó, nome igual a Ana, alguma coisa assim. E aí você usava o método get, né? Porque o método get é para recuperar informações, tá bom? Mas basicamente era assim, a gente usava o get para recuperar informações e o método post para salvar, deletar e atualizar. E a gente usava rotas, que no próprio nome da rota tinha aqui, ó, a ação que você tinha que fazer. Só que aí o REST, pessoal, ele tem assim um monte de conceitos, eu não vou entrar aqui porque não dá tempo, tá? Depois você pode procurar na web REST para você ver ali os conceitos mais a fundo. Mas o que foi importante aqui, especialmente nessa questão das rotas, foi uma padronização. Então agora o que acontece? Hoje em dia, se você quiser trabalhar com recurso de clientes, o que você faz? Todas as suas rotas vão ter essa mesma base. Vai ter assim, ó, deixa eu colocar assim, ó, sem REST, tá? E aqui embaixo agora é com REST. Aí, o que vai acontecer? Se você quiser inserir um novo cliente no banco de dados, você vai usar o verbo HTTP POST. Por quê? Por padrão, no REST, para você inserir um novo recurso, você deve expressar a ação que você quer fazer com o cliente no próprio verbo HTTP. Então, para inserir um novo é o POST, para deletar, por exemplo, eu vou deletar aqui um cara, ó, eu vou botar assim o ID do cara, por exemplo, eu vou deletar o cliente número 5, só que aí eu vou chamar o método delete para deletar. Se eu quiser, por exemplo, recuperar o cliente número 5, eu vou chamar aqui, ó, o cliente número 5 e eu vou chamar o método getHTTP. Repara que as rotas têm o mesmo prefixo, tá? No caso aqui de deletar e recuperar, as rotas são exatamente iguais, só que o que vai diferenciar uma da outra é o verbo HTTP que você usa, tá? Tem também o verbo put, né, que a gente usa muito para atualizar. Olha só, o verbo put, ok. Só que o put, pessoal, o significado dele não é necessariamente atualizar, tá? Put, a tradução é colocar, né? Mas olha só, a diferença conceitual aqui, pessoal, é que o verbo put, ele é idempotente, assim como o método get e o método delete. Só que o post, ele é não idempotente. Qual que é a diferença de uma operação não idempotente com uma operação idempotente? A operação idempotente, se ela for feita mais de uma vez em seguida, ela vai sempre produzir o mesmo resultado e não altera mais nada no seu recurso. Então, por exemplo, se eu mando atualizar um cliente de código 5,
dizendo, por exemplo, aqui, ó, que o nome dele agora vai ter que ser João, tá? Se eu executar essa mesma operação, atualiza o cliente com o nome João mais de uma vez, da segunda vez em diante, eu não vou alterar mais nada no meu recurso. Você concorda? Já a inserção é diferente. Se eu mando inserir um novo cliente com o nome de João, vai ser inserido um novo cliente no meu banco de dados. Se eu chamo de novo essa mesma operação aqui para inserir um novo cliente com o nome de João, vai ser inserido um novo cliente com outro código, porém também com o nome João. Então, toda vez que você chama de novo a operação post para inserir um novo cliente, eu vou estar alterando o meu recurso de clientes, eu vou estar inserindo um novo registro. Já as operações idempotentes, você executar ela 1 ou 10 vezes não faz diferença. Então é isso aí, galera. Vimos aqui alguns conceitos muito importantes do desenvolvimento web. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou. Siga a gente aqui no YouTube e siga também no Instagram, porque a gente fala muita novidade importante lá. O link está na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima!